Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu acho que todo mundo que já participou de um casamento, que teve a bênção de um padre ou de um pastor, deve, em algum ponto, ter escutado a mensagem de 1 Coríntios 13. Né? É o capítulo do amor, né? Do amor. A gente escuta muitas vezes no casamento relacionado ao amor de um homem com uma mulher, né? Esse amor que a gente deve imitar, mas o amor que Paulo se refere aqui é o amor de Deus, né? Um amor muito mais profundo do que esse amor entre um homem e uma mulher. E a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente desmiuçar um pouquinho esse capítulo de hoje. Né? A gente está vendo que a igreja de Corinto passou por vários struggles, como a gente diz aqui, né? Por muitos problemas de relacionamento, problemas de morais, problemas de ciúmes entre eles, de dissensões, porque eu sou de fulano e eu sou de ciclano. Então, Paulo foi tratando de cada problema individualmente. Na última vez que nós encontramos, no capítulo 12, Paulo dissecou um pouquinho sobre os dons espirituais, né? Então, Paulo vem falando muito, desde Romanos, que a igreja é o corpo de Cristo, né? Todos somos um corpo com muitos membros, que todos os membros, independente da função, é importante, tem um papel importante no corpo de Cristo. E Paulo, quando ele terminou o capítulo 12, o que ele disse, olha só o que ele disse no último versículo: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo vai mostrar que mais do que todos esses dons que parecem super importantes que ele tinha falado, tem um caminho que é muito mais excelente, muito mais precioso, né? E o caminho é o amor. Então, a gente viu um pouquinho explicado sobre os dons, o que era cada um, né? Se você perdeu, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha na explicação, né, de cada dom e como que a gente entende esses dons na Bíblia. Agora, no capítulo 13, Paulo vem falar que tudo que ele tinha falado no capítulo 12, que são coisas boas e importantes, se elas não são acompanhadas do amor, se o que move essas coisas não é o amor de Deus, de nada serve. Então, vamos ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Então, aqui, gente, é muito profundo quando a gente pensa nisso, né? Tudo na vida você pode fazer com a intenção errada. Todas essas coisas aqui são coisas boas, são qualidades que o ser humano busca, né? Falar as profecias, ou participar da comunidade, ou ser caridoso, ou a gente vai ver daqui a pouco, né, até ser mártire, são todas coisas boas, né? Mas se o nosso coração não for movido por amor, isso tudo está jogado por terra, não tem valor nenhum para Deus, né? Então, ele fala aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Então, a gente já viu no capítulo anterior que Paulo falou que existiam dons de línguas, e a gente viu que essas línguas, a primeira vez que a gente viu elas sendo identificadas, não foram línguas de anjos, foram línguas que veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, onde os apóstolos começaram a falar em dialetos e línguas dos povos que estavam em volta,
para que aqueles povos pudessem entender a mensagem do evangelho. Então, aquela língua ali era a língua de homens que foi miraculosamente depositada sobre homens que nunca haviam aprendido aquele idioma, e eles começaram a falar para que outras pessoas entendessem. Paulo vai falar várias vezes que esse falar em línguas, que hoje em dia existe ainda língua de anjos, que as pessoas falam, e a gente viu no capítulo anterior, que isso edifica a pessoa, né? A pessoa que está falando é edificada. Se você começa a falar alto no meio de um grupo de oração e ninguém está ali para interpretar, não serve de nada. Então, Paulo disse, eu prefiro falar 1000 palavras que alguém entenda, do que 10 que ninguém vai entender. Né? Paulo falou isso no capítulo anterior. Então, é esse o propósito do dom, é levar a mensagem, edificar a igreja, seja ele o dom de se comunicar. Tem gente que tem a facilidade de aprender idiomas, né? Os missionários que são mandados para países aí da África, que cada lugarzinho é um dialeto diferente. É um dom que Deus dá a eles para aprender e comunicar o evangelho, né? Ou ir para a China, para esses lugares que o idioma é completamente diferente. Mas existe, não estou falando que não existe. Existe a língua dos homens e dos anjos, a língua dos anjos que faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus, mas essa língua não é aprendida. Essa língua é totalmente o poder do Espírito Santo derramado sobre a pessoa. Tá? Então, a maneira como as línguas são usadas, né, elas são referências à linguagem sobrenatural e à linguagem de idioma. Então, aqui, Paulo está se referindo à língua que eu fale, a língua dos homens e dos anjos. Não importa qual língua que você está falando, se for sem amor, não serve para nada. Seria como um prato que soa ou um símbolo que retina. Né? Então, você bate num sino, né? Faz aquele ruído danado, depois para, acabou. Né? Não é, aqui Paulo não está dizendo, nesses 3 versículos, que ou eu tenho dom ou eu tenho amor. Não, não é um contra o outro. Os dois andam juntos. Paulo está dizendo que o nosso motivo tem que ser o amor. Que o motivo pelo qual eu sirvo na igreja ou eu ensino na igreja não é para eu aparecer, é para a glória de Deus ser mostrada, para engrandecer o corpo de Cristo. Esse é o objetivo maior, né? O amor. Uma igreja nunca deve ser forçada a escolher entre o amor e os dons do Espírito Santo. Eles andam juntos, né? Um agarradinho no outro. E ele está enfatizando, Paulo está enfatizando isso nesse capítulo. O amor é a coisa mais poderosa. Então, a gente viu no capítulo anterior que Paulo disse que agora eu vou passar a ensinar uma coisa mais excelente ainda, no versículo 31 do capítulo 12. Né? Porque o amor sobressaía todos aqueles outros dons. E a gente aprendeu, eu já aprendi há muito tempo atrás, vocês já devem ter ouvido isso, que existem 4 linguagens de amor no idioma grego. Né? Então, existe o amor ágape, o amor fila, o amor eros e o amor storge. Então, nós vamos dissecar um pouquinho esses amores. Né? O amor, Paulo, aqui no capítulo 13, totalmente descreve o amor ágape. Ok? O amor ágape é o quê? Então, vamos ler o que eu achei aqui sobre a definição. Ágape é um amor que ama sem mudar. Sem mudar o que ama, eu não vou mudar para agradar alguém, ou eu não vou querer mudar o objeto do meu amor. Né? E é a mesma coisa com relação a Deus. Eu não vou me mudar primeiro para me servir a Deus. Não. Eu chego a Deus do jeito que eu estou. E Ele vai fazer a transformação que Ele quer em mim, quando eu chego de coração. É Ele quem me transforma. Eu nunca vou conseguir chegar numa perfeição de chegar, ok, Deus, agora eu estou perfeita para te encarar. Nunca. Nós sempre, como diz aqui em inglês, we always going to fall short.
Eu sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, é ele que vai me transformar. Tá? Então, eu não preciso fazer essa transformação nem em mim, nem em nenhuma das pessoas com quem eu me relaciono. É um amor tão grande que pode ser dado a quem não merece. É o amor que ama, mesmo quando é rejeitado. É o amor ágape dá e ama porque quer. Não tem justificação, não é porque eu amo porque, não, eu amo. Dá porque ama, não ama para receber. Ágape não é amizade simplesmente, é a abnegação por causa do outro. Gente, isso é ágape. Esse é o amor que Deus quer que eu e você tenhamos pelas pessoas à nossa volta. E a gente passa pela vida se irritando porque alguém pisou no nosso calo, ou porque alguém falou do jeito que eu não queria, ou porque meu irmão fez isso assim, aí eu não falo mais com ele. Isso não é demonstrar amor ágape. O amor ágape perdoa. Ele ama até aquelas pessoas que nos maltratam. Jesus demonstrou esse amor tão claramente que todo cristão devia... A primeira coisa que o cristão devia fazer era aprender esse amor. Só de olhar para Jesus, né? A essência do amor ágape é boa vontade, benevolência e deleite intencional no objeto do amor. Deleite intencional. Ágape não é usado no Novo Testamento para referir ao amor romântico ou sexual. Às vezes a gente usa esse capítulo, né, para identificar um casal, mas esse não foi o propósito desse capítulo. Na verdade, eu já usei muitas vezes e vou continuar usando, porque um casal que tem Jesus como centro do casamento e quer reproduzir esse amor perfeito, o casal vai buscar essas virtudes que a gente vai ver daqui a pouco, né? Também não se refere à amizade íntima e fraternal, aquela amizade de pai para filho, né? De amigos. O amor ágape é muito maior do que isso. Aí tem o amor eros, né? Eros a gente o nome já fala, né? É o amor erótico, é o amor sexual, é aquele amor de atração, né? Atração física. Então esse é o segundo tipo de amor grego. Vem o storge. Storge é a segunda palavra que é o amor que refere ao amor familiar. Esse o eros é o amor entre um homem e uma mulher, né? Erótico, sexual. O storge é família, é irmãos, é pai com filho, né? Esse é o amor storge. Filia é o amor de amizade, é o amor fraternal, é o amor da profunda amizade e parceria. Pode ser descrito como o amor supremo de um homem que ajuda a Deus e é capaz de demonstrar. Não, descrito como o amor supremo de que o homem, sem a ajuda de Deus, é capaz de atingir. Então, para esse amor filia aqui, a gente não precisa de Deus para amar, para gostar de quem gosta da gente, né? Para gostar de uma amiga que a gente se identifica muito, né? A gente não precisa de uma intervenção especial, né? Para esse tipo de filia, porque é natural de um relacionamento. Ele é aquela coisa assim, eu conheci você, tive aquela empatia, e aí a gente se gosta. Todas nós temos aquela amiga mais íntima, aquela pessoa com quem a gente desfruta, gosta de ficar junto, né? Então, esse é o filia. Mas Paulo aqui quer que a gente enfoque no amor ágape, no amor que não tem interesse, no amor que não cobra, no amor que está disposto a dar, ainda quando é rejeitado, né? As renúncias mais dramáticas de mim mesmo são inúteis se eu não tenho amor ágape na minha vida. Porque, às vezes, quando a gente faz as coisas em troca, né? Eu amo porque, se eu amar, eu vou receber de volta aquele interesse
né? É isso que a gente tem que aprender a deixar de lado. Gente, não é natural. Não é natural do ser humano. Isso é um aprendizado que é difícil, porque dói. Às vezes dói. É a gente colocar a outra pessoa na frente, né? Agora que eu perdi a minha amiga, a gente começa a retroceder, né, nos anos de amizade, e assim, eu tive que aprender muito com ela e ela comigo, porque a gente era muito diferente, né? Eu muito extrovertida, ela bem mais retraída e privada, não queria dividir as coisas com ninguém, e às vezes eu queria insistir com ela, e aí, de repente, eu falava, mas não tem nada a ver comigo, isso é ela, eu tenho que respeitar o jeito dela, eu tenho que amar lá onde ela está, do jeito que ela precisa do meu amor. Né? Então, várias vezes eu me peguei desenvolvendo esse tipo de amor no nosso relacionamento, sabe? Eu não queria fazer ela ser como eu queria, eu esperava que a minha amizade beneficiasse a ela de alguma maneira, não a mim. Né? Ainda mais agora, nos últimos meses, foi tão difícil, às vezes eu queria estar lá deitada na cama, agarrada nela, mas eu tinha que respeitar, porque não era a linguagem dela, né? Não era a maneira que ela ia sentir. O que ela sentia, meu amor? No versículo de manhã, eu mandava um versículo, ai, você é melhor amiga, você é tão fiel, você está comigo nessa jornada. Então, assim, eu tive que aprender a linguagem dela. E é isso, gente, que o amor faz. O amor vai ao encontro da necessidade do outro. E não é só das pessoas que a gente ama. Nós temos que aprender a usar esse amor com as pessoas menos amáveis, mais carentes, talvez, né? Porque as que são menos amáveis são as que mais precisam desse amor. A gente, estudando o Coríntios, né, e a igreja primitiva, a gente entende, pela maneira de Paulo falar, que eles eram muito vaidosos, né, dos dons espirituais, eles tinham como uma competição, quem podia fazer aquilo, quem não fazia, tanto é que Paulo falou, para com isso, não é todo mundo que vai ter todos os dons, cada um tem um, e não tem nenhum que é mais importante que o outro. Paulo fala várias vezes sobre isso, né? Então, ele vem outra vez aqui falando que a gente para com isso, né? A gente não pode se orgulhar do presente que Deus deu para a gente. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente até não queria que ele desse tanto, porque a Bíblia diz que quanto mais ele dá, mais ele vai cobrar. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente pede ou com o que a gente recebe. Né? Nós vamos ver isso no final. Cada coisa descrita aqui, que Paulo descreveu, das profecias, cada dom é bom, mas tem que ser usado no lugar certo, na hora certa e no propósito certo. Não é para eu bater no peito e falar, olha, eu tenho esse dom. Não, é para a glória e honra de Deus. Somente. Se não for por isso, é melhor nem ter, porque vai dar problema na sua vida. Né? Em Gálatas 5, vamos lá em Gálatas 5, 23, que fala sobre os frutos. Na verdade, a gente fala os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. É interessante como que Paulo colocou isso, porque são várias coisas, mas ele disse, isso é uma coisa, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito... mas o fruto do Espírito é o fruto, não os frutos. O fruto do Espírito é alegria. Primeiro, amor, né? A primeira palavra, qual que é? O primeiro aqui é o amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o fruto do Espírito. Este é o dom, as qualidades, as virtudes, os talentos, a coisa mais importante que o cristão tem que cultivar dentro de nós. Marca aí na sua Bíblia, bem marcadinho de amarelo forte, aí, ó.
o fruto do Espírito. É o amor, é o primeiro da lista, é o amor. Bondade, caridade, tudo faz parte, mas o primeiro é o amor. Jesus nos deu um novo mandamento, e esse mandamento era que a gente amasse uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Como que eu me amo? Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde mental, né? Eu seleciono as pessoas que me fazem bem. Dessa maneira, eu devo amar o outro. Da maneira que eu quero ser tratada, da maneira que eu quero ser amada, independente de como a pessoa te trata, de como ela te ama. Agora tem as exceções, tá? Tem aquele momento onde a gente tem aquelas pessoas que nos magoam, que nos entristecem, a gente tenta resolver a situação, não dá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu peço a Deus que me perdoe, eu peço a Deus que me ensine a amar, mas eu não preciso ficar ali todo dia mandando mensagem ou conversando. Existe aquele amor à distância, que é saudável, tá? Porque às vezes a gente também fica se machucando sem parar, também não é a maneira correta, né? Em João 13:34, Jesus fala sobre esse novo mandamento, né? Novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. E o mais importante, gente, os cristãos, os seguidores de Jesus, serão conhecidos pelos que não são seguidores de Jesus pelo amor. Pelo amor. E que vergonha, que hoje em dia é o contrário. Os cristãos têm bicado uns nos outros, criticado uns aos outros, feito uma vergonha, que as pessoas de fora não podem ver Jesus na gente, infelizmente, né? Então, a gente tem que demonstrar esse amor ágape para que as pessoas lá de fora olhem para aquele, olha lá, olha, eles estão manifestando o amor de Jesus. Eles estão manifestando o amor verdadeiro, ágape. O amor não é teoria ou palavras. O amor é ação. É muito bonito falar de amor. Mas o amor é ação. A gente precisa colocar o amor em ação nas nossas vidas. Ele é revelado na maneira que falamos, tratamos, o que fazemos ou não fazemos com as pessoas. E ele tem facetas muito práticas e pode ser visto de diversas maneiras na nossa vida. Uma delas, eu coloquei aqui, que o amor é paciente. Né? A gente, às vezes, Deus, me dá paciência. Pede não, porque se você pedir, ele vai te dar oportunidades para você testar essa paciência. Como é que você vai saber se tem, se você não vai ser testado? Então, se você não está disposto a desenvolver essa virtude, que é a paciência, né? A gente, quando pede uma coisa, a gente, às vezes, não entende o que implica, né? Aquele pedido. Mas eu te garanto que se você, no momento que aquele teste vem, você lembra, eu pedi a Deus paciência. Deus, eu não consigo não, mas o Senhor disse que o teu Espírito ia me ajudar, que o teu Espírito ia estar comigo. Então, me ajuda nessa aqui, eu quero ser vencedora. Gente, é isso que é andar com Deus, é conversar com Ele nos momentos, sabe? Não precisa de ir para uma igreja, ajoelhar, não. É no seu dia a dia. Ele quer fazer parte de cada parte do seu dia, de cada vitória, porque a gente só tem vitória se a gente está numa batalha. E a vida nossa é uma batalha. E Paulo disse várias vezes que eu vou de vitória em vitória. Né? Então, se ele estava indo de vitória em vitória, é que ele tinha uma batalha atrás da outra. Senão, ele não precisaria ter vitória. Então, a gente precisa de contar com o Espírito Santo ao nosso lado, para nos ajudar nessas batalhas. Né? Quando estamos andando em amor, somos longânimos com as fraquezas dos outros. O que é longânimo? A gente tem uma paciência extra, né? Não é só paciência, é uma paciência extra.
né? Às vezes, eu sou facinho de irritar com as pessoas que às vezes não entendem, eu falo 10 mil vezes a mesma coisa, e aí tem que falar de novo, ou pergunta a mesma coisa um monte de vezes. Então, é isso. Você está reconhecendo que você precisa ser testado nesse ponto para você chegar a um... gente, eu estou sendo testada em tanta coisa, com esse negócio do Jim está em casa agora 24 horas por dia, que é uma coisa impressionante. Né? Ele quer ir comigo para as lojas, e agora eu falei, não, eu vou dirigindo então, porque aí já me ajuda um pouquinho. Mas eu acho assim, sabe, eu tenho reconhecido que são oportunidades para mim aperfeiçoar a vida de Cristo dentro de mim, sabe? É interessante, tem hora que eu não dou conta. Pode deixar que você dá. O amor não é rude, ele se esforça para ter boas maneiras e tratar com brandura a todas as pessoas, não só as que são boazinhas e calmas. O amor é agradecido, né? Ele dedica tempo em ouvir, ele agradece pelas mínimas coisas, né? O amor é agradecido a Deus, gente, como a gente falta, né? Em agradecer a Deus por coisas corriqueiras, né? A gente é tão rápido em pedir, né? Eu acho tão bom quando a nossa lista de oração aqui quase que não tem pedido, que a gente tem mais é para agradecer, porque a gente sempre tem tanto para pedir, né? E às vezes a gente esquece de ser agradecido. Uma das facetas do amor na qual eu gosto de pensar é que o amor encobre multidão de pecados. Né? A tendência do ser humano, em geral, é acusar, é espalhar o rumor, mas o amor encobre. Eu acho isso assim, tão lindo. Vou continuar a ler aqui, porque isso agora nós vamos falar das qualidades, o que é o amor, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E para completar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, é difícil exercitar isso, do versículo 4 ao 6, no nosso dia a dia. É difícil, mas não é impossível. E é isso que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Antes de vocês irem buscar esses dons que fazem barulho, que todo mundo vê, que te eleva a uma posição de espiritual, antes disso, busque o amor. Busque o amor de Deus. O amor perfeito. Gente, Deus amou. Já li várias vezes para você lá em 1 João, que fala ele amou antes da gente amar. Antes da gente querer ter um relacionamento com ele, ele nos amou. Isso é amor. Ele não esperou que eu reconhecesse que existisse um Deus, não. Ele me amou. E ele mandou Jesus quando a gente nem pensava em aceitar Jesus como Salvador. Ele mandou Jesus para aquelas pessoas que negam que Jesus existe. Por isso que nós temos a obrigação de levar o Evangelho. De levar o Evangelho às outras pessoas. Porque quem sabe, você falando de Jesus, da sua experiência com ele, alguém que não conhece vai entender esse amor de Deus. Né? Um amor que se oferece a quem não merece. JT hoje me ligou, eu falei para você semana passada, acho que não, a gente não teve aula. Na segunda-feira da semana passada ou na terça? Não sei. O JT me ligou, eu estava no médico, e a doutora estava entrando,
E eu falei, meu filho, não posso falar agora, depois eu te ligo. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei, "Ixi, vamos, o que que é que aconteceu?" Aí a médica entrou, escutou ali a situação, falou, volta daqui a pouco. Aí conversei com ele, orei, estava estressado, estava tendo alguns problemas no trabalho, a carga estava muito pesada. E aí eu escutando, né, falei, filho, está na hora de buscar a Deus. Está na hora. Ele está assim, mãe, por isso que eu estou te ligando, eu quero que você ore comigo. Para quem que eu vou correr quando eu preciso de um colo e quando eu preciso de Deus, né, da direção de Deus, né? Então, orei com ele, ele acalmou um pouco e falou, ai, pronto, era isso que eu precisava. Falei, meu filho, Deus tem um plano para a sua vida. E ele vai fazer o que for preciso para você entender esse plano, né? O plano de Deus para você não vai mudar, né? Você que tem que descobrir esse caminho na sua maneira. Aí passou, falei com ele depois, um dia, dois depois, está tudo melhor, trocou de função lá no trabalho. Aí hoje de manhã ele me liga de novo. E isso não é comum de jeito nenhum, ele me ligar nunca, né? Aí eu falei, mais um, né? Aí tá assim, mãe, lembra do meu amigo Steve? Falei, lembro. Ele morreu esse fim de semana. Afogou num dos concertos, desses concertos loucos que ele vai, aí nem perguntei o que foi, se estava bêbado, se tinha droga, ou o que foi, mas eu vi que ele estava sofrendo, né? Ele está assim, mas eu te liguei porque eu sei que você está sofrendo também, que a Miss Lisa morreu e você entende o que eu estou passando, aí nós oramos outra vez, eu falei, meu filho, você falou de Jesus para ele. Aí ele falou, não, a gente conversava. Eu falei, a única diferença entre Miss Lisa e o Steve é que eu tenho certeza absoluta onde ela está. Então, quando eu sinto a saudade, quando meu coração aperta, eu lembro onde ela está. E isso enche meu coração de paz, né? Então, aí eu falei, eu não estou te falando isso para você se sentir culpado, estou te falando isso para você ser mais intencional com seus amigos. Eu sempre orei a Deus para que Deus te removesse dessa situação e te colocasse no meu sonho de JT com sucesso. Hoje, eu quero que Deus te use onde você está. Deixa Deus te usar. Seja uma bênção, sabe? Busque ao Senhor. Não sei, Deus tem alguma coisa, porque em 2 semanas, 2 vezes você está me ligando para oração. Então, Deus está cutucando aí. Escuta o que Ele está te falando. Né? Então, seja intencional com cada pessoa que você encontra. Você não sabe se vai ser a última vez que você vai ver aquela pessoa. De repente, você é o único Jesus que elas têm para ver na vida. Né? Então, vamos ser intencionais. Não é pregar religião, sabe? Eu acho que é falar do amor de Jesus, é falar do perdão. Né? Muita gente não sabe que eles precisam do perdão. Ah, mas eu sou bom, eu não quebro as leis. Não tem nada a ver com isso. Né? O perdão que a gente precisa é porque nós somos descendência de Adão, descendência pecaminosa, a gente carrega esse vírus, e Jesus, o sangue de Jesus, limpa esse vírus da nossa vida, né? E nos purifica totalmente. Com muita frequência, nós apressamos em contar as coisas negativas das pessoas à nossa volta. E, às vezes, até na minha igreja eu gosto muito, sabe? Porque na minha igreja não tem esse negócio de, na frente de todo mundo, vamos pedir oração para fulano que está desviado, ou fulano que está bebendo. Não. Se você tem uma oração, você vai pedir, escrever num papelzinho, e um grupo pequeno dali vai ser o que vai estar orando. Porque existe muita fofoca que é surgida por causa de oração. Sabe? Então, no começo eu achei esquisito, depois eu falei, sabe que isso faz sentido? Porque muita gente não vai ter a coragem de compartilhar um problema sério na frente de todo mundo. Mas com um grupo pequeno eles vão querer compartilhar.
né? Então, gente, vamos ser diligentes e não fofocar, é fofocar mesmo, a palavra é essa, né? Quando a gente fala de alguém, né, de alguma coisa que alguém fez, a gente vai e fala para outra pessoa. Eu gostaria que eles fizessem isso comigo. Eu gostaria que uma coisa que nem é verdade, que já passou algumas vezes, né, alguém sair por aí falando coisas sobre mim que nem eram verdade, e ficou verdade na cabeça deles, e não é verdade na minha vida, né? Então, vamos ter cuidado, né? Como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta. Vamos deixar aquele segredo morrer na gente, né? Vamos deixar ali, ó. Eu não vou passar para frente, né? Como vimos no início do estudo do capítulo 13, o capítulo 13 é a continuação do capítulo 12. O assunto abordado lá sobre os dons espirituais, que depois Paulo veio falar, não é para vocês se gloriarem, nenhum é maior do que o outro, são todos para a glória de Deus. O objetivo dele era que aquela igreja de Corinto, e hoje eu e você, as nossas igrejas, as nossas comunidades, entendessem que o amor entre nós é o mais importante. Eu falo que isso aqui é a nossa igreja aqui, ó. Nós temos uma igrejinha aqui, toda quarta-feira, a nossa igrejinha. E cada uma de nós é especial, é importante. Somos todas diferentes, mas cada uma de nós, Deus deu um dom, Deus deu um talento, né? Refletindo o amor entre eles seria a maneira mais eficaz de proclamar o evangelho de Jesus Cristo, né? Jesus falou isso no versículo que a gente leu. Tenha esperança em todo o tempo e ande por fé, mas, acima de tudo, busque e ande em amor. Vou continuar, vou ler o restinho do capítulo. Fala assim, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, quando Jesus vier, tudo que é que desse mundo vai desaparecer, vai desfazer. Mas o que vai ficar é o amor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas por um reflexo. Gente, isso a gente tem que entender muito. A gente nunca vai compreender a grandeza de Deus desse lado do céu. É um reflexo que a gente vê, né? Umas chamusquinhas. Sabe quando você olha para o céu assim no final da tarde, tem aqueles raios assim bonitos que saem assim, do meio das nuvens? Eu fico pensando assim, gente, imagina, se isso eu acho maravilhoso, imagina o que é lá do outro lado. Né? A gente só vê reflexos da perfeição, reflexos da bondade de Deus, mas um dia a gente vai ver na grandeza total, né? Então veremos face a face. Agora conheço em parte, um pouquinho. Então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou conhecida por ele. Assim, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Aí o que ele diz? O maior deles é o amor. A fé, muito importante. A esperança, muito importante. Mas o amor está em cima de tudo isso, né? Que diferença fará, né? Isso aqui foi, você vê que está separadinho aí, porque isso, gente, eu já tinha terminado o estudo, aí fui andar hoje de manhã, e aí fui escutar a mensagem as mensagens que eu gosto de escutar, aí tive que aumentar isso aqui, porque foi, assim, eu achei tão perfeita a complementação do que o pastor falou, aí eu falei, vamos conversar sobre isso, vamos
trazer isso para a nossa realidade, né? Que diferença fará na eternidade se eu sirvo a Deus com intencionalidade ou sou indiferente e vacilante? Como é o meu cristianismo? Ele é intencional, não de ir na missa, não de fazer oração todo dia e ler a Bíblia, não. Ele é intencional no meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Ou indiferente, não. A salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não existe nada que podemos fazer para alcançá-la. Isso é um presente. Jesus Cristo veio, nasceu como homem, morreu, ressuscitou. Isso é o presente de Deus para nós. Muita gente não quer abrir o presente, não quer nem receber, né? Mas nós recebemos esse presente. Os servos de Jesus, além da salvação, terão que dar conta dos dons e dos talentos que Deus colocou na sua mão. Então, vão haver 2 julgamentos no final dos tempos, né? Um é para quem aceitou e quem não aceitou Jesus. Então, um é o ticket para chegar no céu. E o segundo é para dar conta diante de Deus dos talentos que Ele nos deu. Como nós estamos usando esses talentos, como que eu estou investindo nas vidas à minha volta. Não tem maneira melhor de arrecadar tesouro no céu do que levar um pecador aos pés de Jesus. A Bíblia fala desses 2 julgamentos. A recompensa na eternidade será de acordo com a maneira que nós honramos a Deus com nosso tempo, talentos, possessões e as escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Esse vai ser o galardão. A Bíblia fala de galardão, de prêmio. Vai ter um Grammy, né? Um Oscar no céu, de prêmios para as pessoas. Não sei se vocês lembram a história da mãe de João e de André, 2 discípulos. A mãe dele chegou e falou: Jesus, quero te fazer um pedido. Jesus, eu fico pensando assim, Jesus já sabia o que vinha, né? Com toda a paciência, falou: fala, minha filha, o que você quer? Ai, quero te pedir que o senhor coloque um filho meu na direita e um na esquerda. E assim, gente, é engraçado, né? Você pensa bem. E nem chamou Jesus no cantinho, não. Falou na frente de todos os outros, porque foi Mateus que contou essa história ali, né? Então, ele escutou a proposta, né? Então, assim, aquela inocência, né? Jesus, na maior paciência, eu fico imaginando, ai, como eu quero ter, sabe? Eu quero essas virtudes de Jesus na minha vida, porque se fosse eu nem sei o que eu ia falar, né? Na maior paciência, né? Levou a conversa com aquela senhora, explicou para ela, né? E ele falou: nem eu sei quem que Deus determinou para sentar à minha direita e minha esquerda. Ali no céu não vai ter fanfare positive, não. Ali vai ser de acordo com a maneira que nós honramos e usamos os presentes que Deus nos colocou nas nossas mãos. Então, gente, a gente tem que acumular os nossos tesouros, não é aqui nessa terra, né? Jesus falou que aqui a traça corrói, o ladrão rouba, a enchente leva, tudo que a gente acumula nessa terra vai ficar para trás. Nós temos que acumular tesouros no céu, né? Em Mateus 25, tem aquela parábola dos talentos, né? Jesus contando, e ele está falando claramente, refletindo o que será, né, no final dos tempos. E ele falando que o homem foi embora e deixou uma quantidade com um, uma quantidade com outro, uma quantidade com outro, e falou: cuida disso aí para mim, eu vou viajar e um dia eu vou voltar. E um investiu, ganhou bastante, outro investiu, ganhou muito, outro investiu, ganhou muito, não, mas ganhou. E o outro escondeu o talento. E esse que escondeu, o servo falou: tira dele e dá para quem ganhou mais.
porque ele sabia que eu era severo, ele sabia que eu esperava que ele ganhasse uns interesses, podia ter colocado num banco um interesse mínimo, mas pelo menos ia ter ganhado alguma coisa, né? Então, é a mesma coisa, gente. Deus deu a você e a mim talentos, dons, virtudes. Não esconde debaixo do travesseiro. Usa para a glória de Deus. Sem ter inveja. Às vezes a gente tem inveja. Ah, mas eu queria ter o que fulano tem. Não, Deus não quis que você tivesse o que fulano tem. Deus te deu o seu. Se você ainda não sabe claramente, pede a Deus para te mostrar. A gente não pode ter inveja, porque aí vai ficar faltando o seu talento ali, ó, naquele grupo, naquele corpo de Cristo. Desmiúça o seu talento e entrega nas mãos de Deus para ser usado por Ele, né? Estamos usando o que Ele nos deu para a sua glória ou para nós mesmos? Tem gente que gosta de ficar no pedestal e receber todos os elogios. Palma, senta aqui, ó, nossa, você fala bonito, ou, né, sua oração é linda. Não, não é isso. É para a honra e glória de Deus, para ninguém mais. No momento que a gente quer receber a honra, Deus fala, então fica aí com a sua honra, deixa. Eu vou ficar ali esperando, na hora que você quiser me entregar o que eu te dei, porque foi eu que te dei, mas você está querendo usar para a sua própria glória, né? Muita gente coloca todas as energias em aperfeiçoar os talentos que Deus dá para o seu próprio uso. E aí fala, quando eu chegar lá, quando eu alcançar isso ou aquilo, aí eu vou buscar Deus. A gente não sabe. Eu lembro que a minha avó falava assim, não fala que você vai fazer isso amanhã, não. Tem que falar, se Deus quiser, amanhã eu faço isso ou aquilo. Ela nunca deixava eu falar, eu vou viajar semana que vem. Não fala isso, não. Se Deus quiser, você vai viajar. Se Deus quiser, faço isso ou faço aquilo. Então, são coisas que a gente aprende de pequenininha, por isso que é importante ensinar os filhos. Eu vejo, às vezes eu ficava triste, né, que o JT não estava indo na igreja, mas eu sei que o que eu ensinei está lá. E quando ele precisa, ele sabe onde que ele vai buscar. Isso é importante. Isso, para mim, alegra o meu coração. Já chorei muito choro de tristeza, e não sei se ainda vou chorar mais. Mas essas lágrimas que às vezes eu derramo quando ele liga ultimamente, é de alegria, de saber que Deus está ali, movendo alguma coisa ali dentro daquele coração. Cada um de nós dará contas diante de Deus dos talentos que Ele nos deu. Há um preço a ser pago, e este preço é a renúncia da nossa vontade para que a sua vontade seja feita. Às vezes eu vejo gente interpretando super errado esse versículo de tomar a cruz, né? Acha que, porque eu estou doente, então é a cruz que eu tenho que carregar. Não. A cruz que Jesus quer que a gente tome é a renúncia. Olha aqui no Romanos 14, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar conta da vida do JT, nem você da vida dos seus filhos, do seu marido. Cada um vai apresentar diante de Deus. Então, que a vontade dele seja feita na nossa vida. Que a nossa renúncia, cada um renuncia a si mesmo, toma a sua cruz. Olha aqui que ele fala, em Lucas 9. Então, vou terminar com esse versículo e com essa pergunta. Estou disposta a renunciar a mim mesmo? Lucas 9 diz assim, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. O que é morrer?
É crucificar o meu desejo, né? Crucificar o meu corpo por quem não merece. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a vida verdadeira e ser destruído. Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos. É sério. Se você tem vergonha de Jesus hoje, um dia ele pode ter vergonha de você. Ele pode negar te conhecer. Se você decide, né? Então eu fico pensando assim, gente, às vezes a gente se agarra tanto a esses 70, 80 anos, né, que a gente vive nessa terra, e a gente esquece que a eternidade é para sempre. E é aí que vai contar. É isso que importa. Então, que a gente pense essa semana nesse amor de renúncia, nesse amor que não espera nada em troca, nesse amor que dá, e nesse amor que é totalmente para a honra e glória de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês essa semana. Ups.